Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo aqui no canal. Peço que você confira aí se a sua inscrição continua ok. E se o sino das notificações continua marcado, para você não perder o nosso conteúdo, como por exemplo, este aqui. Estava meditando no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, meus irmãos, e algo interessante aconteceu, uma luz assim clareou na minha cabeça. Eu vi exatamente o que o povo de Israel estava pedindo, né, o que eles queriam naquele momento, comparando com os nossos dias, é muito parecido, é bem parecido. Os israelitas no dia do profeta Samuel queriam um governante, um chefe de Estado igualzinho, bem parecido com o que os brasileiros hoje estão querendo. Eu vou mostrar isso para você, mas antes quero falar desses dois livros, os meus livros, o Código Penal Divino e A Nação Segundo a Vontade de Deus. A Nação Segundo a Vontade de Deus é o volume 1 e o volume 2, Código Penal Divino. Você pode adquirir esse material no e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos para o conteúdo. Primeiro, o livro de Samuel, no capítulo 8, para adiantar aqui no verso 4, os anciãos de Israel, das tribos de Israel, fizeram uma assembleia nacional com a presença do profeta Samuel, que era profeta e também era juiz naqueles dias. Eles fizeram uma assembleia na cidade de Ramá e disseram assim: olha, Samuel, tu já está velho, seus filhos não têm condições de governar sobre nós. Nós queremos chefe de Estado igual às nações estrangeiras. Nós queremos chefes de Estado semelhante àqueles que as nações estrangeiras têm. E Samuel ficou bastante chateado, verso 6, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando eles disseram que queriam um rei semelhante aos reis das nações. E Samuel foi falar com Deus, orou, e Deus disse: Samuel, é o seguinte, escuta o que eles estão pedindo. E na verdade eles estão rejeitando a mim. E lá no verso 8, Deus diz: eles me rejeitam desde que eu os tirei do Egito, aquela nação onde eles eram escravos de Faraó. Desde aquele momento, mesmo colocando eles na terra da liberdade, eles me rejeitam. Mas fica tranquilo, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. E no verso 9, Deus diz a Samuel para que atenda a voz, atenda o que eles estão pedindo, mas que solenemente escreva, deixe bem claro para a nação inteira. E o rei que eles querem vai ser um problema. E no verso 9, Deus manda Samuel declarar solenemente, escrever, lavrar e deixar bem claro para os anciãos, para os representantes das 12 tribos, e eles iam ter problemas. O rei, chefe de Estado, que eles queriam, semelhante àqueles das nações estrangeiras, ia causar problemas aí. O costume desse rei que vocês querem, que é o mesmo costume dos reis das nações, ele vai tomar os filhos de vocês. Os filhos não serão de vocês. Os filhos vão ser do Estado. Tomará os vossos filhos. E ele vai empregar os filhos de vocês em serviço escravo. Ele vai fazer dos seus filhos escravos do Estado. Colocar para puxar os carros, as carruagens de transporte, as carruagens reais do palácio do rei, dos conselheiros do rei. Ele vai colocar, inclusive, os filhos de vocês para ir adiante dos carros, para que, se alguma coisa acontecer, aconteçam com eles e não com o rei. E ele vai colocar os filhos de vocês para ser chefe do próprio povo de vocês,
a ser carrasco dos filhos de vocês. E ele vai pegar os filhos de vocês e vai tornar eles carrasco de grupos de 50, grupos de 1000. E esse rei que vocês querem vai tomar a lavoura, vai tomar a produção, a cega, o produto de vocês. Ele vai estatizar os bens de vocês, as empresas de vocês. Vai colocar tudo que vocês têm para o Estado. Ele vai confiscar, na verdade, vai estatizar e, em última instância, ele vai confiscar. Ele vai colocar os filhos de vocês para fabricar as próprias armas do rei, as armas de guerra, os apetrechos dos carros de guerra. Vocês vão ser escravos desse rei que vocês querem. Vocês querem um rei no modelo estrangeiro? Mas é isso que vai acontecer. Ele vai tomar as terras de vocês, as vinhas, os olivais, e vai colocar tudo a serviço do Estado, a serviço dos seus conselheiros, e vai colocar tudo debaixo do controle do Estado. E o verso 15, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais, os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho. E vocês lhe servireis de servos, e vocês serão escravos dele. Então, naquele dia, por mim, vocês vão clamar a mim, pelo o chefe de Estado que vocês têm. Vocês vão fazer igual vocês fizeram lá no Egito, clamaram a mim. Porque aquele chefe de Estado lá estava oprimindo vocês. E vocês querem um chefe de Estado igual a ele, igual aquele que vocês tiveram no passado. Triste, não é, meus irmãos? Triste. E aqui no Brasil a gente está vendo a mesma coisa, vivendo esse momento. Parece que esse texto é aqui. Essa palavra é atual aqui para nós. Mas o Senhor não vai ouvir naquele dia, porque vocês se querem. É porque vocês querem. Eu não vou ouvir a oração de vocês quando vocês pedirem por libertação desse rei que vocês estão pedindo. Porém, verso 19, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não. Nós queremos um rei à semelhança dos reis aí das nações estrangeiras. E o verso 20, nós também seremos como todas as nações estrangeiras. Nós vamos ser igual às nações estrangeiras. Um rei ímpio, reinando sobre nós, um chefe de Estado que não quer Deus, não quer os princípios, não quer os valores de Deus. Um chefe de Estado que diz que religião e política não se mistura, mas ele está lá adorando Baal. Ele é um adorador de Baal, mas diz que religião e política não se mistura, porque ele não quer que o cristianismo, a religião de Deus, a religião dos valores de Deus, não seja a regra de conduta, inclusive, das pessoas que servem na política. Ele não quer, por isso que ele diz que religião e política não se misturam. Ele não quer a interferência dos valores de Deus na política. É esse rei que vocês querem. Vocês vão ter esse rei. E eles tiveram esse rei, sim. Esse rei que eles pediram, eles tiveram. Se eles tivessem pedido um rei segundo o coração de Deus, Deus tinha dado, porque em seguida, depois desse rei, segundo o padrão do mundo, segundo o padrão se eles tivessem pedido um rei segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus, eles teriam dado um rei segundo o coração de Deus, porque depois deste rei mau que eles tiveram, Deus deu um chefe de Estado segundo o coração de Deus. Depois de Saul, Deus deu Davi. Eles tiveram Saul, o chefe de Estado, conforme o modelo, conforme o padrão das nações estrangeiras, conforme o padrão ímpio de ser, conforme o padrão rebelde, avesso a Deus. Eles tiveram, mas depois Deus deu um chefe de Estado segundo o seu coração, que foi Davi. Agora, em outubro, vamos ter as eleições. Agora compare os candidatos. Compare os candidatos presidenciais. Compare com esse texto.
parte da população brasileira quer um chefe de Estado. A regra de conduta, inclusive, das pessoas que servem na política. Ele não quer, por isso que ele diz que religião e política não se misturam. Ele não quer a interferência dos valores de Deus na política. É esse rei que vocês querem. Vocês vão ter esse rei. E eles tiveram esse rei, sim. Esse rei que eles pediram, eles tiveram. Se eles tivessem pedido um rei segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus, eles teriam dado um rei segundo o coração de Deus, porque depois deste rei mau que eles tiveram, Deus deu um chefe de Estado segundo o coração de Deus. Depois de Saul, Deus deu Davi. Eles tiveram Saul, o chefe de Estado, conforme o modelo, conforme o padrão das nações estrangeiras, conforme o padrão ímpio de ser, conforme o padrão rebelde, avesso a Deus. Eles tiveram, mas depois Deus deu um chefe de Estado segundo o seu coração, que foi Davi. Davi foi um homem pecador, mas uma coisa ele não foi: canalha. Davi não foi um canalha. Pecador, sim. Canalha, não. Foi um homem pecador segundo o coração de Deus. Agora, em outubro, vamos ter as eleições. Agora, compare os candidatos. Compare os candidatos presidenciais. Compare com esse texto. Parte da população brasileira quer um chefe de Estado que não tem o mínimo de temor a Deus. Que não tem o temor a Deus, que vai censurar, vai escravizar o povo, vai censurar as igrejas. Ninguém vai poder falar contra ele, porque as paredes vão ter ouvidos para ele. Não vai haver liberdade, ele vai tirar a liberdade do povo e vai escravizar. Ele vai deixar o povo na pobreza e ele vai se tornar muito rico, e todos aqueles que ele empregar, ele der emprego no Estado, vão ser favorecidos, enquanto a população vai sofrer na pobreza e na miséria. Ele não vai deixar os padres, os pastores, os líderes religiosos falarem alguma coisa, ele vai perseguir. Vai ser terrível, vai ser terrível. E o pior, depois o povo vai clamar a Deus e liberte o povo da escravidão do chefe de Estado que eles mesmos colocaram no poder no mês de outubro. Eles vão pedir a Deus clemência e Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir, porque foram eles que colocaram lá. É muito sério isso. É muito sério isso. Até que Deus coloque no poder um chefe de Estado segundo o coração de Deus, muito sangue vai ser derramado, muito sofrimento, muitas coisas ruins vão acontecer. Curte, comenta com pelo menos 5 pessoas este vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.